Senhor presidente, vou retornar ao tema que eu considero mais relevante que nós temos e somos obrigados a abordar nesse plenário. Porque se as políticas públicas estão fracassadas, como bem disse o deputado doutor Giulianelli, na saúde, na segurança pública e na educação, não só, mas principalmente, é porque o Estado foi muito mal gerido nos últimos tempos e muitas vezes teve a serviço da corrupção. Mas agora tem-se um grave problema de como sair dessa crise de má gestão e corrupção. E os remédios não podem ser amargo somente por um segmento que muitas vezes parte da opinião pública assim deseja, que é em cima do funcionalismo público estadual e, evidentemente, dos serviços que são prestados. Eu pergunto a Vossa Excelência, senhor presidente, tem culpa o conjunto do funcionalismo público da corrupção que se abateu no estado do Rio de Janeiro? A resposta é não, porque ela se deveu a um compadrio pernicioso de algumas elites empresariais com as mesmas elites políticas. É culpado o servidor público do Estado do Rio de Janeiro estar dando aproximadamente 10 bilhões de reais por ano de benefício fiscal? Evidentemente que não. Essas benesses, volto a dizer, com algumas exceções, nasceram novamente da incapacidade de gestão dos governantes e, muitas vezes, em conluio com algumas elites empresariais. É responsável o poder público pelo Estado do Rio de Janeiro está perdendo 11 bilhões de reais por ano de sonegação fiscal? Claro que também não. O responsável são aqueles governadores que deviam ter zelo em equipar a máquina arrecadatória, melhor preparar, fazer cruzamento de dados, reduzir a carga tributária e reduzir os benefícios para cair a sonegação. É responsável o funcionalismo público pelas benesses que a União dá, desde 97, a exportação de produtos primários e semimanufaturados, abrigados no bojo da Lei Candir, que faz o Estado do Rio de Janeiro perder mais de 2 bilhões de reais por ano? Não. Culpado é o governo central, que se diz pertencer à República Federativa Brasileira e age como fosse a República Unitária Brasileira. E, com os braços cruzados dos governadores rendidos
a esse tipo de violência contra o pacto federativo. É culpado o servidor público por toda a sorte de sonegação e de prejuízos pecuniários que a Petrobras e outras congêneres, grandes produtoras de petróleo, trazem ao Rio de Janeiro quando surrupiam parte dos royalties e participação especial de nosso estado e municípios, não é o funcionarismo público culpado. É culpado o funcionarismo público de inativos e pensionistas do rombo que tem no Rio Previdência? Não. Quem descapitalizou o Rio Previdência foi o governo, em 3 momentos. Quando criou o sistema financeiro e o sistema previdenciário. O financeiro deixou para contribuir só os ativos que já estavam no Estado antes de 2013. E passou para o sistema financeiro os ativos jovens que concursados entram para o Estado. E isso, evidentemente, faz com que o sistema financeiro, ano a ano, vá acumulando prejuízo. São culpados inativos e pensionistas quando o Estado resolve tomar empréstimos e lançar debêntures, dando com garantia os royalties e participação especial que deveriam capitalizar o Rio Previdência. Claro que não são culpados. Foi uma decisão absolutamente inaceitável dos últimos 2 governantes. Então, senhor presidente, as grandes mazelas que tem o Estado derivaram da incompetência, da má gestão e da corrupção. Ora, dizer que a folha hoje, de ativos e inativos juntos, acontecem na ordem de 46 bilhões, é verdade. Mas, salvo antes da Constituição de 88, pós-88, todos os servidores públicos que entraram no Estado fizeram concurso. Concurso aberto por quem? Pelo Poder Executivo. E tem estabilidade por quê? Porque é uma previsão da Constituição. Então, senhor presidente, há que se modular essas questões, porque senão fica se querendo atingir e criar um espantalho que seja o responsável por tudo e se esquecem das dissídias e de todos os atos indecorosos dos próprios governantes nos últimos tempos. E quando falo governante, senhor presidente, não dissocio o poder executivo do poder legislativo, nem outros poderes. Por isso é necessário que tenhamos na pauta da eleição presidencial a discussão profunda de um novo pacto federativo para que nós possamos, de fato, sermos uma república federativa do Brasil e tenha realmente ações reformistas, preventivas, para que essa quebradeira que está ocorrendo
possa ser evitada, para que não viremos, por exemplo, uma Nova Grécia. Será que os estados já não pagaram à União os seus empréstimos, visto que a correção dos mesmos, até pouco tempo, eram em níveis insuportáveis, como o IPCA mais 6%, IPCA mais 9%? Será que essa dívida interna não poderia ser auditada para verificar se os estados devem mesmo isso à União, senhor presidente? E já que Vossa Excelência me deu o cartão verde, vou concluir. Queria, senhor presidente, deputado Paulo Ramos, deputado Anderson, a SEDAI recebeu ontem um prêmio lá em São Paulo, oriundo da revista Exame, como a empresa de saneamento estatal que teve a melhor gestão sob o ponto de vista da sua infraestrutura. E eu queria fazer esse registro porque muitos foram aqueles que quiseram, de forma assodada, precária, privatizar a SEDAI, mesmo ela sendo a única empresa lucrativa do Estado, que acaba de receber o prêmio da melhor empresa em infraestrutura do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.